Bom, pessoal, vamos para a nossa parte expositiva sobre a história da escola dominical. Mas eu, antes de fazer uma exposição, vou fazer algumas considerações. O que eu quero falar para vocês? Se vocês forem buscar literatura para falar sobre a escola dominical, se forem atrás de material, vocês vão achar normalmente aí das editoras, essas editoras confessionais aí, algum material sobre a escola bíblica dominical. Tem pelo menos aí uns 3 autores que fazem uma exposição em livros sobre a história da escola dominical. Eu já li uns 3 aí, pelo menos, falando sobre a história da escola bíblica dominical. Mas eu vejo um problema com relação a isso aí. Então, assim, eu vou tentar seguir um caminho um pouco diferente, tentar fazer uma análise um pouco diferente, uma análise histórica, na medida que a gente faz a exposição. Por que eu vou fazer isso? Porque a maioria que já leu sobre a escola dominical são 2 autores praticamente a nível de Assembleia de Deus, Igreja Batista normalmente. Os autores são muito comuns e quase todos eles escrevem a mesma coisa sobre a história da escola dominical. Então eu quero mudar um pouco isso aí. A gente vai partir mais para uma análise histórica do surgimento da escola dominical. O problema da exposição que a maioria desses historiadores fazem é fazer da escola dominical ou da história da escola dominical um romance cristão. Um brilho que eles acham que estão fazendo uma coisa positiva, mostrando esse brilho da história da escola dominical, mas abandona uma outra área da história da escola dominical que particularmente hoje seria mais significativo do que o romance cristão por trás da história da escola dominical. Coisas que a gente precisa saber com relação à história da escola dominical. E diferenças. Olha, nós temos que aprender a separar coisas tipo educação religiosa, escola dominical e escola bíblica dominical. São coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Outra confusão grande que fazem também é colocar a pré-história da escola dominical ou da escola bíblica dominical, tanto uma quanto a outra, nas costas da educação judaica. Para mim é um equívoco grande e eu coloquei isso no livro. Eu fiz umas observações com relação a isso no livro. Sem falarmos das questões conceituais. Lá a gente faz uma abordagem de conceito de educação para incluir o que a gente faz nas igrejas como educação. A gente chama de educação porque segue algum critério teórico daquilo que a gente entende no mundo secular como educação. Então segue esses critérios, então a gente pode chamar de educação. Mas eu vejo um equívoco muito grande quando você pega, por exemplo, a história da educação judaica e coloca ela no circuito da história da escola dominical e na história da escola bíblica dominical. Eu vejo um problema grave com relação a isso. Por quê? Gente, com relação aos judeus, se você pega lá o judaísmo e vê como eles educam seus filhos, como eles educam as crianças lá, vocês vão observar que aquele processo educacional ali é parte da vida do judeu, é parte da vida dele. Não se tem a intenção de pegar uma criança e tornar ele
um religioso, sem considerar os outros aspectos da vida. Entre os judeus você não separa cultura, política e religião, você não separa lá, elas estão vinculadas de certa forma. Então, se elas estão vinculadas, todo o sistema funciona em sincronia. Então você não educa uma criança no judaísmo considerando só o judaísmo, mas considera, por exemplo, o que ele come, o que ele bebe, o que ele produz. Aí você fala assim, mas Belo, isso não é confuso não? Por que não é confuso? Porque a religião em Israel, de certa forma, está vinculado ao sistema de vida deles. Você não planta sem pensar religiosamente em Israel. Você não trabalha sem pensar religiosamente em Israel. O cara vai lá, planta trigo, mas ele não planta só o trigo pensando em comer o trigo. Ele planta esperando a providência divina. Ele colhe no coração dele uma ideia da gratidão. Então ele trabalha, planta, ele desenvolve sua vida econômica normal, mas atrelada diretamente ao seu sistema religioso, que ele, de certa forma, evoca o Criador um processo de produção, e depois do processo de produção, ele vai de encontro ao divino de novo, a Deus, e ali com uma forma de gratidão, ele faz as suas contribuições. Então está tudo vinculado. Então você não educa um judeu pensando que ele vai viver só uma vida religiosa, como se a vida religiosa dele dependesse só do templo. Então é engano nós, por exemplo, pensar que a nossa escola bíblica dominical, ela tem essa herança. Tem gente que bota na cabeça que o judeu tem lá seu filho, separa a menina e pega o menino, já leva ele para o templo, e lá fica lendo a Torá para ele o dia todo. Aí quando anoitece ele vai para casa dormir, no outro dia vai lá para ler o Torá. Não era assim que funcionava. A criança ela desenvolvia até uma certa idade com sua mãe, depois ela acompanhava o seu pai, sendo homem, acompanhava o seu pai, aprendia ali seu ofício, até uma certa idade o pai orientava ele com relação à lei, e depois de uma certa idade, depois dos 12 anos praticamente, é que ele vai para o templo para ouvir algumas coisas mais consistentes sobre a lei. Mas isso era a vida do judeu. Você não separa a educação, a religião, o Estado, você não se separa lá. Então não podemos pensar que a nossa escola bíblica é uma herança da educação judaica, né? Não, é impossível ser, porque a educação atende a atender todos os limites da vida do judeu, os limites sociais da vida do judeu. A educação dele lá pretende isso. Se nós olhássemos como é a nossa educação secular, ela está muito mais próxima da educação do judeu do que o que a gente faz na escola bíblica dominical. Porque o que te prepara para a vida social é a igreja ou é a escola secular? Do ponto de vista dos objetivos, a escola secular cumpre o papel que a escola do judeu cumpria lá com as crianças das famílias judaicas. Então não tinha uma escola, criança tinha uma escola onde elas estudavam conhecimento secular e a lei ela estudava no templo. Não tem isso lá. Não existe esse tipo de coisa lá. Todo mundo, quando vai aprender alguma coisa, ou aprende com o pai, ou aprende a lei com os sacerdotes, ou os escribas, ou os anciões. A lei, prestem bem atenção, nós aqui temos uma Constituição, nós temos uma Constituição Federal. O judeu tem a Torá, isso é a lei civil deles, é o regulamento social deles, é a Torá. Então é um conhecimento social, embora
Israel vivo ali, modelo que eles chamam teocrático, né? onde praticamente tudo se depende de uma determinação divina ou de uma lei divina por trás, mas é o sistema social de vida, e a educação deles prevê isso lá. Então, desmistificar ou desvincular essa ideia de que nossa escola bíblica dominical tem relação com o judeu, não tem. Outra questão por trás, que é o surgimento da escola dominical. Olha, a escola dominical, entendo, nós ainda não estamos falando da nossa escola bíblica dominical. A escola dominical, para a gente entender como surge a escola dominical, a gente precisa entender como é que ocorre a transição, por exemplo, do século XVII para o século XVIII na Europa. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá? Então, a gente tem uma transição da Idade Média, de modos de produção da Idade Média para a Idade Moderna. E aí desponta a indústria têxtil na Europa, desponta a indústria de tecido. Mas quando chega no meados do final do século XVII, a indústria começa a ter um declínio, começa a aparecer outros tipos de indústria. E aí o êxodo rural fez o quê? Fez com que muita gente saísse dos feudos e concentrasse na cidade. Nesse período do século XVIII, quando surge a escola dominical, a cidade está inchada. A cidade está inchada. Então, a indústria de tecido enfraquecida, surge uma nova indústria, que é uma indústria que mexe mais com ferro, indústria de pinos, na verdade. Eu tentei encontrar alguma descrição sobre essa indústria de pinos. Então eu cheguei a algumas hipóteses que a produção de pinos era para ajudar na construção das máquinas de vítimas de guerra, aparelhos até inclusive de dentes, da indústria de pinos que surgiram nessa época. Mas a grande massa de construção, de produção, estava em torno da indústria de pinos para a indústria de máquinas, onde se produzia máquinas. Então a indústria de tecido ela teve uma queda nisso aí. E aí na região não muito perto, vamos dizer mais ou menos uns 160 quilômetros de distância da capital do Reino Unido, da Inglaterra, tinha uma cidadezinha chamada Gloucester, mais ou menos 160 quilômetros da capital. E lá a indústria de tecido ela tinha enfraquecido muito. Tinha um sistema político, funcionava razoavelmente. Por que a gente fala razoavelmente? Porque lá tinha um sistema de voto já, só que quem votava lá eram pessoas livres, mas quase a metade da população não era livre. Então quando um político queria ganhar a eleição e tinha pouca gente do lado dele, por exemplo, que fosse votar nele que era livre, o que ele fazia? Pegava algumas pessoas e libertava, dava o direito de liberdade para voto, e aí ele ganhava a eleição. Mas o número de pessoas presas, detidas, era muito grande. O que se tinha lá? Hospital e presídio. Uma sociedade onde você só tem hospitais e presídios, então não tem escola. Não há escola pública nesse tempo. Algumas escolas vinculadas à religião formavam os padres, os bispos, alguns seminários formavam os ministros, mas não havia escola pública, e nessas escolas pouquíssimas pessoas estudavam, pessoas selecionadas, que estudavam lá na região de Gloucester, perto de 1730, 1720. Então, aquelas pessoas que tinham interesse que a sociedade tivesse uma forma de vida mais livre, uma forma de vida mais sustentável, lutava contra essa
vontade e interesse político em se construir só hospitais e presídios. Então tinha uma boa parte da população que estava nos presídios. E uma outra parte trabalhando nas indústrias em horários assim, de chegava nas indústrias 6, 7 horas da manhã e saía às 8 horas da noite. Todos, mulheres, crianças e adultos. Todos. Maioria envolvida no processo de produção. E aí trabalhava durante praticamente toda a semana. Havia igrejas protestantes e havia igreja católica nesse período. Cada um deles tinha assim um modelo de educação privado, mas não havia escolas onde pessoas comuns podiam estudar. E aí teve um editor de um jornal, o Jornal do Reis, que é o Reis pai. O Reis pai, o que ele publicava no jornal? Justamente artigos com a intenção de despertar na sociedade para lutar por seus direitos. Essa foi a minha preocupação marxista no primeiro momento. Eu estava enxergando Marx nesse momento, mas ainda bem que Marx não tinha nascido. Marx não estava presente ali. A preocupação do Reis de que aquelas pessoas nasciam ou eles trabalhavam até a morte nas indústrias ou eles iam para o presídio. Muitas daquelas crianças que estavam trabalhando naquelas indústrias, os seus pais estavam presos. E aí o pai do Robert Reis, que era Robert Reis também, o nome dele era o Júnior, que foi o criador da escola dominical, mas o pai era o dono do jornal. Então ele editava esses artigos com a intenção de quê? De despertar na sociedade a ideia de que eles poderiam mudar essas circunstâncias. Então, boa parte dos artigos publicados no Jornal do Reis girava em torno do despertamento social. Aí vem o filho dele. 1736 mais ou menos, o filho assume o jornal. E aí continua com a mesma proposição do pai dele. Então ele herdou a vontade do pai das mudanças sociais. O que eu acho importante pensar isso? Porque esse romance nosso da escola dominical com a escola bíblica dominical, ele não tem uma justificativa tão plausível, porque o nosso modelo de escola é muito diferente, os propósitos da nossa escola também é muito diferente, se considerar o modelo histórico da escola dominical. Então o Reis, como ele via a maioria desse pessoal preso, e os filhos deles trabalhando nas indústrias de segunda até o sábado, não trabalhavam ao domingo. Mas eles não trabalhavam ao domingo, não é porque os patrões eram bons, não é isso. Eles não trabalhavam ao domingo por causa da tradição cristã que imperava na Europa. Então trabalhar no domingo é blasfêmia, tanto para o catolicismo quanto para o protestantismo. Então o único dia que sobrou foi o domingo, para tentar mudar a realidade. Então, mudar a realidade desse pessoal, o que Reis fez? Ele, quando saía da casa dele para o jornal, ele via as crianças no domingo brincando na rua. Algumas dessas crianças brincando, outras brigando no meio da rua e tal. Os pais estavam presos. A maioria dos pais estavam presos. Inclusive alguns deles conhecidos pelo próprio Reis quando ia fazer artigo para o jornal. Daí ele pensou que pudesse ajudar essas crianças de alguma forma. Aí juntou com outro amigo dele, William Fox, e aí resolveram criar uma
escola para tirar essas crianças da rua e mudar a realidade social delas. Olha aqui, nesse ponto, a maioria das pessoas vão colocar o quê? Que o Reis queria evangelizar e trazer essas pessoas para a igreja. Olha, tinha um movimento religioso chamado os Quakers. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar dos Quakers? Isso aí. Tem até inclusive um produto, aveia Quaker. Tem uma vasilha de aveia que tem um senhor com um chapéu preto assim. Aquele senhor lá é o Quaker. É o William, né? É o William Quaker. Quakers é um modelo de cristão pietista, religioso, né? Então, alguns suspeitam que o Reis era Quaker, que de certa forma o interesse dele por trás era evangelizar, mas não era. Eu vou dizer, não era nesse sentido que nós vemos aqui como proposta evangelizadora de ampliar a religião ou de criar uma comunidade cristã. Não era esse o propósito do Reis, porque ele seguiu o mesmo critério do pai dele. Qual era a ideia do Reis? A gente precisa mudar a realidade social dessas crianças. Vão possivelmente ter os mesmos destinos dos pais deles se nós não tomarmos uma atitude. Então, a montagem da escola ao domingo, para vocês verem que não era tão esse o propósito, que quando o Reis começou o trabalho dele, a igreja protestante se levantou contra ele. Criaram um movimento de resistência e revolta contra o Robert Reis, porque ele criou a escola dominical. Quem? Nós, protestantes. Por quê? Domingo é dia do Senhor. Nós não podemos tirar as ovelhas do buraco porque é sábado ou domingo. E o Reis, ele não se importou com isso não. Ele continuou o trabalho dele. Algumas crianças não tinham que vestir, ele comprava roupas para ajudar essas crianças e sapatos para ajudar essas crianças a frequentarem a escola dominical. Aí você fala assim, Bel, mas eu li no livro de história da escola dominical que ele ensinava a prática cristã. Gente, todas as escolas do Ocidente ensinavam práticas cristãs, todas, porque fazia parte. Quem estudava direito tinha matéria de teologia, tipo direito eclesiástico, né? Então todas as escolas estudavam alguma matéria na área de cristianismo. Mas quais eram as matérias que o rei colocou lá para essas crianças aprenderem? Matemática, gramática e literatura. Aí você fala, mas isso é o suficiente? É o quadrívio. Era praticamente um currículo de todas as escolas. Matemática, aritmética, gramática e literatura. É praticamente um quadrívio, um trívio, que era um currículo para a formação de uma pessoa, para ela conseguir, de certa forma, um espaço de serviço na sociedade. Foi isso que o Robert Reis fez. E aí o Robert Reis, como ele era cristão, ele optou por uma carga cristã naquelas matérias que seriam as matérias religiosas. E aí, para a interpretação, o Reis usava um texto bíblico. Foi de lá que saiu esse hábito que nós temos de, na escola, lermos um versículo e explicar sobre ele. O processo de literatura, de conhecimento literário, passava pelo processo de interpretação. E aí, esse hábito de ler versículo e comentar sobre esse versículo, saiu lá na escola dominical.
Mas a proposta era interpretar, não era aprender um versículo necessariamente, porque esse versículo ia ser usado para uma evangelização, como nós fazemos para criar discípulos. Olha, o rei não criou discípulos, o rei pretendia criar bons cidadãos. Não era a ideia dele que aqueles alunos fossem abrir uma igreja depois. Tanto é que a fundação Reis até hoje ainda segue os mesmos critérios. Para mim, eu penso, irmãos, eu vou dizer isso para vocês aí, que nós temos uma ideia por trás de tudo que a gente faz e fala, que precisa ser bonito para valer a pena. Então você cria associa com tudo que é bonito para que possa valer a pena. Então a nossa escola bíblica dominical, ela na verdade foi eu vejo ela como uma democratização das escolas de obreiros. E eu vou explicar para vocês por que eu penso dessa forma, de onde saiu essa ideia de democratização da escola de obreiros. Então, o Reis, ele teve muito sucesso. A igreja resistiu por quase 10 anos. Depois que ela viu o crescimento do trabalho do Robert Reis, e que a própria rainha reconheceu o trabalho dele, o que a rainha fez? Assumiu e ajudou a investir na escola dominical. A rainha, eu acho que é uma preocupação muito grande, rapaz, porque olha só, se você vê uma educação crescer como a de Reis cresceu, porque não precisou de muita gente para fazer o que ele fez. Eles só estavam em 2 praticamente. Só estavam em 2. E o que eles conseguiram fazer foi extraordinário. Foi extraordinário. O trabalho do Robert Reis não é reconhecido necessariamente na Europa como um trabalho religioso. Tem para mim não? Como um trabalho religioso. É conhecido por um trabalho filantrópico. A escola dominical é um trabalho filantrópico. Não é um trabalho religioso. É um trabalho social. Por que é importante isso? Porque um cristão, pensando em fazer o bem, sem ter por trás a pretensão de adestrar ou catequizar ninguém. Isso é importante para nós, porque a maioria das pessoas descarrega a ideia de que nós temos que fazer o bem às pessoas, porque em algum momento elas vão retribuir esse bem que a gente vai fazer, ela vindo para a igreja. Não é mais Jesus que toca no coração das pessoas, é o que ela ganha da igreja. Então, essa concepção do faz favor da escola dominical não existiu quando ela foi criada. E aí, você tem a capital Londres, você tem 160 quilômetros de Londres, 168 quilômetros de Gloucester, onde surgiu a escola bíblica dominical, e mais do que o dobro de distância está a Escócia. Aí, o que tem a ver isso? O que tem a ver essa distância entre um e o outro? A gente vem para o Brasil agora, porque agora nós temos a escola dominical surgindo no Brasil. Quando as igrejas lá na Europa assumem isso, porque elas demoraram muito a reconhecer o trabalho do Reis e resistiram muito ao trabalho dele, depois de um tempo, não só não cristãos, porque a escola dominical não foi criada para cristãos, depois que a igreja assume, ela abre para cristãos, abre para adultos, e assim ela segue depois entrando para dentro das igrejas também. E aí, na Escócia,
essa escola dominical chega lá. Por quê? Porque a rainha da Inglaterra, ela admite o bom trabalho do Reis, visita e dá suporte a Reis também, ao modelo de escola dominical do Reis. E a Escócia domina inglês. E muita gente na Escócia aprende a partir da escola dominical. E muitas igrejas lá têm experiência com a escola dominical do Robert Reis. E aí, por volta de 1820, 1825, mais ou menos, sai um casal de lá da Escócia. Primeiro eles vão aos Estados Unidos, tem uma experiência lá, missiológica lá, porque no Brasil ninguém queria evangelizar, ninguém via o Brasil como campo missionário, no século XVIII, nem no século XIX, início do século XIX. O Brasil não era um lugar para se evangelizar. Mas aí, alguns norte-americanos começaram a ver no Brasil uma possibilidade de evangelização. Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, ela traz ali todo o seu aparato da monarquia e se instala no Rio de Janeiro. O que a gente precisa entender? Que o Rio de Janeiro era uma cidade completamente desurbanizada. Só tinha muita gente morando lá, mas não tinha esgoto, não tinha nada no século XVIII. Mas tinha muita gente morando lá. As pessoas chegavam de navio, via a Baía de Guanabara, via aquela uma beleza natural. Mas quando eles chegavam na cidade, imagina, você com quase 200 mil habitantes tinha no Brasil, tinha mais de 270 mil habitantes, um negócio desse aí. Vivendo no Brasil, mais de 100 mil era escravo, Não tinha esgoto, não tinha água tratada, não tinha nada. Aí você imagina uma cidade igual ao Rio de Janeiro, aquele monte de casa, e aí não tem banheiro, não tem esgoto, não tem nada. Quando dava um certo período que as fezes humanas se acumulavam nas casas, os escravos passavam recolhendo e jogavam nas praias, jogavam no mar. E aí quando chovia, eles faziam o quê? Jogavam na rua para a água da chuva levar. Esgoto a céu aberto. E aí foi um período que chegou muito imigrante para o Brasil também. E aí no finalzinho do século XIX começam a chegar os imigrantes do Brasil. Muitos imigrantes. E antes de haver a libertação dos escravos, 1880 mais ou menos, uma boa parte dos escravos estavam libertos, mas a grande massa ainda não estava. Então, em 1880, o número de imigrantes do Brasil cresceu muito. Só que a maioria desses imigrantes europeus que vieram para o Brasil, eles não se adaptaram, nem ao clima e nem à maneira urbana com que o Brasil estava organizado. Saneamento básico nenhum. E aí esse pessoal começou a ficar doente, cara. Muita gente ficou doente. Ou por problemas respiratórios, cólera, muita gente doente. E aí precisavam de muita gente para ajudar. Foi nesse momento que o Robert Kelly, mas a esposa dele, vem para o Brasil. Eles eram cristãos da igreja congregacional, mas não vieram para o Brasil enviados por igreja. Vieram por decisão própria. O Robert já tinha passado na Ilha da Madeira, ele teve uns problemas, foi perseguido, quase mataram ele lá e precisou fugir da Ilha da Madeira. E aí perdeu a primeira esposa dele, depois casou com a Sara. A Sara aprendeu música e literatura na Europa e teve uma forte influência da escola dominical do Reis. Então ela já vem de lá influenciada pela escola dominical. Quando ela chega aqui, encontra o Brasil do ponto de vista urbano, sem condições de vida, sem saneamento básico nenhum, chegam no Rio, não conseguem ficar no Rio de Janeiro, porque eles não se adaptam ao mau cheiro e à sujeira que tinha no Rio de Janeiro. Aí eles vão para Petrópolis, vão para a Baixada Fluminense. Então vejam bem, aí eles vão para Petrópolis.
A Sara, ela é professora de música e de literatura. O Robert, médico. O Robert faz tratamento dos doentes, a maioria imigrantes da região da Europa. Então o Robert tinha que fazer esse trabalho pelas pessoas. E aí a Sara resolve abrir a escola dominical, porque ela via nas condições tanto das crianças como dos adultos daquela época, uma condição que não dava para eles ascenderem socialmente. Com as mesmas matérias e os mesmos propósitos, a Sara cria aqui no Brasil a escola dominical. Ela é influenciada na Europa pela mesma escola. Então ela chega com isso na cabeça. Mas a grande diferença entre a Sara e o Robert é que a Sara, ela era uma cristã mais praticante do ponto de vista da evangelização. E a Sara abriu igrejas, ela e o Robert abriram igrejas tanto na região do Rio de Janeiro como no Nordeste. Uma série de igrejas no Nordeste foi aberta pela Sara e o Robert. E daí eu gosto agora assim de contrariar um pouco a hegemonia, porque muita gente fala no Robert Keller. Quem abriu a escola dominical não foi o Robert, foi a Sara. O Robert era médico, a Sara que era educadora. Foi a Sara, foi uma mulher quem abriu a escola dominical no Brasil. E a Sara, ela era uma mulher de decisão do ponto de vista assim, socialmente ela se impõe. Socialmente a Sara se impõe. Tanto é que Dom Pedro II chegou aí à casa deles. Dom Pedro II soube que o Robert estava doente, mas o Dom Pedro II era um cara que gostava muito de viagens, né, de conhecer o mundo e tal. E ele sabia que o Robert tinha feito algumas viagens pelo mundo, como médico e tal, e ele foi à casa dos dois para conversar com o Robert sobre as viagens. Essa ida dele à casa do casal Keller teve duas questões interessantes. Primeiro, os católicos viram Dom Pedro II lá. E os católicos estavam com um problema com os dois, porque esse trabalho que eles estavam fazendo estava entrando em conflito com o trabalho dos padres. E os padres criaram uma certa resistência e andaram perseguindo, desmerecendo e tal. Essa ida de Dom Pedro II à casa dos dois deu uma abertura para o Robert e a Sara, diminuindo a perseguição dos católicos com relação ao trabalho que os dois estavam fazendo no Brasil, principalmente na região da Baixada Fluminense, Petrópolis. Outra coisa interessantíssima, que se a gente for analisar, tem um livro chamado Missionárias Pioneiras, inclusive tem uma tese de doutorado sobre isso, a tese da Universidade de Paraíba, acho que é uma Universidade de Paraíba, tem uma tese de doutorado sobre as missionárias pioneiras, as mulheres pioneiras dos movimentos sociais no Brasil. Quem é que está lá? A Sara. A Sara está no estudo de uma tese de doutorado sobre as mulheres nos movimentos sociais do Brasil. A Sara, vocês não lembram, possivelmente isso você não vai encontrar, por exemplo, no livro desses autores que eu comentei com vocês aqui. Mas a Sara foi a criadora do movimento das mulheres, movimento social das mulheres no Brasil, que era um movimento criado para colocar na cabeça da mulher consciência do papel social dela e da importância do envolvimento dela na política. É uma cristã, cara, é uma crente que está fazendo isso, da igreja congregacional. Tem muita gente que acha que nós, de certa forma, não devemos nos envolver com política, não. Olha, há controvérsias quando a gente pensa isso. O que a gente não pode fazer é se vender politicamente. Agora, criar consciência política é importante para nós. Ou senão, meu amigo, as pessoas vão escolher seu destino para você.
Então é importante sim. Então na consciência de Sara, olha, a Sara veio da Europa, cara. Então é a posição de uma mulher que não era comum na época. Para você ver como é a cabeça da Sara, quando Dom Pedro chegou na casa dela, o que Dom Pedro II fez? Beija minha mão. Beija minha mão. E o que Sara fez? Fingiu que nem estava vendo. Depois ela escreveu uma carta para o pai dela. Botei o conteúdo da carta aí, eu acho que o endereço da carta eu botei no livro para vocês. Ele falou: pai, o imperador veio aqui, deu a mão para eu beijar como fazem os católicos, e eu não beijei, não sei nem se ele saiu daqui aborrecido, mas as mulheres da minha terra não beijam a mão de homens. Se ele ficou aborrecido, não quero nem saber. Então a Sara, ela tinha uma posição muito segura do papel dela na época em que ela viveu. Então ela cria essa escola. É tão importante perceber que a criação da escola da Sara aqui no Brasil era também um trabalho social, que aonde ela começou o trabalho é uma escola secular até hoje. É escola, não é igreja. Ela abriu igreja também, mas o trabalho da escola dominical, onde ela começou, é escola até hoje, escola comum. Tudo isso juntou-se possivelmente com um trabalho posterior do cristianismo, da congregação, né, que ela era da igreja congregacional. Tudo isso se juntou com a perspectiva de evangelização. Ela evangelizou, mas o trabalho de escola dominical não virou igreja, virou escola, e é escola até hoje. Onde ela começou o trabalho ainda há uma escola. Aí você me fala assim: Mandela, você falou até agora, eu não vi a nossa escola bíblica dominical nisso. Aqui no Brasil não está muito claro até que ponto essa escola dominical dela entrou na igreja congregacional. Não está muito claro isso lá. Mas a escola, por exemplo, dominical na Assembleia de Deus é uma democratização da escola de obreiros. Por quê? Na igreja no Pará, quando os missionários chegaram, a maioria sueco não falavam português. Então eles faziam reunião de obreiros, escola de obreiros, e não era falada em língua portuguesa, que a maioria era gente que vinha treinar aqui ou assumir trabalhos missionários aqui. Falavam em sueco, falavam inglês, não falavam em português. Depois dessas reuniões começaram a ser traduzidas em português, começaram a ser feitas em português, e ela começou a incluir outras pessoas nessa reunião. E aí depois essas reuniões foram estendidas para toda a igreja, essa reunião de obreiros. Essa escola da Sara e do Robert não reflete a nossa escola. Por quê? Porque a nossa escola bíblica dominical, ela é para crentes, como essa reunião de obreiros. Não é para não crentes. Então é complicado você pegar essa história da escola dominical lá do rei e da Sara e querer encaixar a nossa escola bíblica dominical nisso. Nossa escola é para crentes, não tem um currículo secular. Você já teve alguma revista da escola dominical falando, por exemplo, como se acentuam os monotônicos? Qual o princípio de adjetivação dos substantivos comuns, concretos? Você já teve uma lição dessa? Interprete o texto. Você já teve uma lição dessa na escola dominical? Pois é, mas na escola da Sara tinha. Na escola do Rex tinha. Regrinha de 3. Você já teve na sua escola dominical? Teve? Você sabe fazer regrinha de 3? Então faz o cruz credo lá. Mas na escola do Rex e da Sara tinha. É complicado você achar que... Porque essa história é bonita. E botar a escola bíblica dominical
nesse percurso fica bonito também, mano. Não dá para pensar que foi uma abertura para nós aprendermos mais dentro da igreja e entre nós, só entre nós, do que pensar nessa escola aí. Não cabe na cabeça de muitos cristãos, muito líder religioso e ministros, uma escola dessa. Não encaixa na cabeça deles isso. Não na nossa atual conjuntura, não encaixa. Por vários motivos. Talvez tenha sido já educado com perspectivas de que a igreja não deve se envolver com projeto social. A igreja não deve fazer trabalho social, a igreja tem que evangelizar. Para mim, um aspecto extremamente importante, o surgimento desses dois trabalhos feitos por crentes. Por crentes. Para nós isso é uma honra. Uma honra uma coisa dessa. É muito melhor do que romantizar e falar que foi uma ação divina e não foi uma decisão humana de cristãos transformados e fizeram um trabalho desse. Então a gente encerra essa parte expositiva. Vou deixar vocês fazerem perguntas e de repente dentro dessas perguntas a gente pode ampliar. Entendeu? Vou deixar vocês então fazendo perguntas nisso aí. Então, por enquanto a gente encerra.